Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de Mecânica dos Fluidos Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa aula 3 é uma regravação sobre o conceito de fluido. Bom, antes da gente falar do conceito propriamente de fluido, vamos falar do que costumeiramente a gente ouve, né? Então, sólido tem forma e volumes definidos. O líquido tem volume definido e a forma do recipiente que o contém. E o gás não tem forma nem volumes definidos. Bom, veja bem, a gente está falando ali em cima, né? O título fala sólido versus volume. Então, o que é sólido, a gente tem bem definido. Tirando sólido, tudo que não é sólido pode ser classificado dentro de um contexto só chamado fluido, que é o líquido e o gás. Também compreende o vapor, existe uma diferencinha que a gente não vai abordar aqui entre líquido e vapor, mas existe uma diferença. Bom, fluido, uma outra maneira, né, é mole e deformável, o sólido é duro e pouco deformável. Então, se eu pegar um sólido e aplicar uma determinada força, por exemplo, esse, né, material aqui, eu tenho que fazer uma força considerável. Se eu pegar agora um copo com água e tacar o dedo, ele vai deformar sem esforço quase nenhum, né? Então uma força bem pequenininha. Então aqui só para exemplificar, esse quadrado em vermelho, ele é o sólido, tem volume, ele tem forma definida, esse quadradão aí. Passei por o líquido, eu estou nesse recipiente que tem esse formato distinto aí, parece, né, a garrafa que o pessoal usa para colocar vinho. E aí o que acontece? Se tem 1 litro, ele continua tendo 1 litro independente do formato. Se eu mudar para uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo, ele vai ter o formato da garrafa, mas o volume continua de um líquido, de 1 litro. Já o gás não. Se eu tenho nesse mesmo recipiente, eu abro, ele vai se expandir e vai ocupar todo o espaço que tiver para ele expandir, né? Então é uma das coisas que fala que o gás se expande indefinidamente, né? Então seria essa aí as principais diferenças. Uma outra, já falando do ponto de vista da teoria da cinética molecular, o que diz? Né? Que qualquer substância pode apresentar-se sob qualquer dos 3 estados físicos fundamentais, dependendo das condições às quais estão submetidas, como pressão e temperatura. Né? Se você provavelmente já deve lembrar disso lá da CNTP, condições normais de temperatura e pressão que a gente via lá na química, né, utilizava na fisicoquímica, e quer dizer o quê? Que dependendo da pressão e da temperatura que eu tenho a minha substância numa determinada condição. Isso é estudado lá na termodinâmica, que são chamados estados da termodinâmica. Por exemplo, se eu tiver temperatura de menos 5 graus e pressão ambiente, pressão atmosférica. Eu estou falando da água, o que vem na sua mente? Que eu estou falando de gelo. Então eu tenho a água na forma sólida. Se eu já pensar na temperatura de 25 graus, na mesma pressão ambiente, na pressão atmosférica, eu tenho a água líquida e assim por diante. Então, dependendo da condição, a água ela vai vaporizar numa temperatura maior ou menor, dependendo da pressão que a gente tem. Voltando aqui então para a questão, né? Até o momento a gente falou aí da forma como diferenciar o que é sólido do que é um fluido, do que é um líquido. Mas é a pergunta, e daí? E eu com isso, né? Aí que vem a questão. Então a gente precisa construir uma estrutura lógica que vai ser a nossa base para desenvolvimento dentro da mecânica dos fluidos, né? Não basta só diferenciar o que é um sólido líquido. Até aí, beleza, diferenciei, mas eu preciso de algo mais. Para isso, a gente vai lançar então mão da chamada experiência das duas placas. São duas placas, eu tenho a placa em cima e embaixo infinitas, e aí a gente vai descrever daqui a pouquinho. Alguns livros, eles apresentam a definição ou a teoria do fluido como chamado continuum, que seria ele com comportamento de um meio contínuo, como se fosse uma analogia, como se fosse um sólido, né? Mas aí ele vem e começa também o desenvolvimento a partir daí. Entendendo o conceito fica mais fácil, tanto faz uma teoria quanto a outra. Vamos voltar aqui à história do sólido. Então vamos imaginar que eu tenho um sólido, que seria esse quadrado aí, e eu fixo esse meu cubo, aquele cubo vermelho que a gente mostrou agora há pouco, eu fixo ele na mesa com cola, e em cima eu coloco uma tábua, por exemplo, e aí eu vou aplicar nessa tábua de cima, que está marcado de onde está a força aí, mostrando a força, eu vou aplicar uma força. O que vai acontecer com esse meu cubo?
ele vai deformar. Se essa força que eu apliquei não ultrapassar o limite de resistência elástica do meu cubo, do material que eu estou utilizando, isso é visto lá em resistências materiais, ele está nessa posição, ele deformou. Quando eu soltar essa força, ele retorna para a posição original. Agora, se você passar do limite elástico, aí ele vai deformar e vai voltar um pouquinho, mas não vai voltar mais para a condição original. A gente não está falando disso, está falando do momento que ele deforma, mas volta para a posição original assim que você solta, alivia a força que você está aplicando. Agora, se eu pensar na mesma questão, só que agora, ao invés de eu ter um cubo soldado, eu tenho um fluido. Vamos pensar um caso mais simples, por exemplo, numa piscina. Eu tenho no fundo, o fundo da piscina, que seria a minha placa inferior, e em cima eu tenho a placa superior. Vamos imaginar que seja aquela prancha que é usada em aula de natação. Então tem aquela pranchinha de isopor e seria a nossa placa superior. O que eu vou fazer para poder identificar? Eu vou marcar os pontos A, B, C e D. Então, vou marcar embaixo B e C. Vou marcar acima o A e o D. O que acontece se eu aplicar uma força? Ele deforma. Então, essa prancha, uma vez que eu apliquei uma determinada força, os pontos que estavam alinhados, eles passam a se desalinhar. Então seria como se fosse uma deformação semelhante ao que a gente falou do cubo. Mas se você parar de aplicar essa força, a prancha não volta mais para a posição original. E se você continuar aplicando a força, o que vai acontecer? Ele vai deformar ainda mais. Então, a diferença principal entre um sólido e um fluido é que o fluido ele vai se deformar continuamente, por menor que seja a força. Se você pegar essa mesma prancha, essa mesma pranchinha da natação, e der um pequeno toque nela, uma força bem pequenininha, ele vai deformar o líquido que está embaixo. Então, o que a gente colocou aí chamado princípio da aderência. O que é o princípio da aderência? Ele diz que o fluido vai se aderir à superfície ao qual ele está em contato. É claro que é só aquelas partículas, né, vamos dizer assim, do ponto de vista microscópico, que está em contato com aquela superfície. E aí, se ele aderiu, ele passa a ter a velocidade daquela superfície. No caso do nosso exemplo, no fundo da piscina, ele está fixo. Se ele está fixo, então a velocidade embaixo, zero. E a velocidade da minha prancha acima vai ser justamente a velocidade da água, nesse exemplo da piscina, que está logo abaixo, que está em contato com a minha superfície. E o que vai acontecer? Eu estou dizendo que a força é constante. Então, pelas forças, pelas leis de Newton, o que diz uma delas? Que força é igual a massa vezes aceleração. A partir do momento que eu tenho uma força aplicada numa determinada massa, eu tenho uma aceleração que surge aí. Mas o que é aceleração? É ela que muda a velocidade. Então, se você aplica uma força, automaticamente você tem uma aceleração e você vai mudar a velocidade do seu sistema. Só que você pode pensar assim, mas não existe casos que a velocidade é constante? Sim, só que nesses casos é onde eu tenho o equilíbrio. Então, por isso que vem lá da estática, né, que é o princípio lá da resistência dos materiais, que é a somatória, quando eu tenho equilíbrio, a somatória de forças igual a zero. Bom, continuando aqui, né? Então vamos para a conclusão do nosso sistema aqui, da nossa definição. O sólido, ele resiste a forças tangenciais, até o seu limite elástico que a gente comentou. Enquanto os fluidos são imediatamente deformados, irreversivelmente, mesmo que para pequenos valores de forças tangenciais. Então, no caso do cubo soldado na placa, colado na placa, eu apliquei uma força, ele deformou, vamos imaginar que é uma caixa para ficar mais fácil, né? Ele se deforma e aí eu soltei a força, ele volta. No caso da pranchinha, que a gente comentou da piscina, você se aplicar uma força, por menor que seja, ele vai deformar o fluido e os pontos ABD vão se desalinhar. Quanto maior a força, maior vai ser esse desalinhamento que você vai ter. Uma outra maneira que a gente pode aqui entender seria então, a parte de cima é o meu bloquinho, eu apliquei do lado eu tenho
o cubo. Do outro lado, ABCD, eu tenho o exemplo da placa. Apliquei a força, deformou, apliquei a força, deformou e vai ficar deformado e acabou. Então, o fluido ele se deforma continuamente. Dentro dessa questão, a gente pode então fazer uma definição, um enunciado para a definição do fluido. Então, fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Apliquei uma força tangencial. O que seria a força tangencial nesse caso? Existem dois tipos de força, de um modo geral, né? A força normal, a superfície, que é uma força que exerce 90 graus com a superfície, então ela bate de topo. E existe a força tangencial à superfície, que é justamente no mesmo sentido da superfície. Então, no caso da pranchinha, eu tenho aqui a pranchinha, apliquei a força na pranchinha no sentido do tangencial aí à superfície, né? No sentido da superfície. E se eu fosse aplicar acima, seria uma força normal. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é: fluido é uma substância que, submetida a uma força tangencial constante, não atinge uma nova configuração de equilíbrio. Então, o que é isso? Eu peguei a minha força, eu apliquei ao bloquinho inicialmente, se não atingiu o limite elástico, ele volta. No caso do fluido, apliquei a força pequena, ele deformou e vai ficar deformado para sempre. E se quanto mais força você aplicar, ou quanto maior, maior vai ser a deformação que eu vou ter no meu fluido. Bom, pessoal, chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí a biografia. Compartilhe o vídeo se você gostou. Dá um joinha. Se inscreva no canal para receber notificações. Se quiser também pode via WhatsApp. Só mandar eu quero aí para esse número que está na tela. Participe lá do nosso grupo. Visite a nossa página. Estamos aí montando o nosso site. Logo, logo vamos estar mostrando. Vamos estar lançando, né? E tem a nossa loja aí. Se você quiser nos ajudar, você pode entrar na nossa loja e fazer parte da nossa comunidade. Um pouquinho do que a gente é. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.